Bom, vocês já devem ter ouvido falar da pastora Thalita Pereira, que é uma mulher famosíssima, escritora de livros, né? Trata muito com mulheres. Eu quero deixar bem claro aqui que a gente tem que ter maturidade para ouvir algumas coisas. Eu vou colocar um áudio dela, mas a gente precisa ter maturidade de entender assim, eu não estou atacando a pastora Thalita Pereira, deixar isso bem claro. Eu não estou no papel de juiz e nem sou. O meu papel aqui é falar da atitude, porque esse tipo de coisa tem virado algo muito ruim e contaminado a Igreja de Cristo. Lembrando, gente, eu creio que a gente precisa honrar as pessoas sim, mas eu quero que vocês ouçam e tirem suas conclusões primeiro. Aniversário do pastor Felipe vai lá do Lagoinha, em Niterói, e a festa que eles tinham feito lá e tal, bateu aquele sentimento de dizer assim, poxa, vamos fazer alguma coisa legal para Arthur esse ano, porque eu acho que é o justo. A gente não precisa disso. Eu não tenho problema de ego, muito menos Arthur, mas eu acho que era o justo. E aí eu criei o grupo, expliquei, falei e pedi que vocês realmente tomassem a frente, fizessem alguma coisa diferente, fizessem alguma coisa bonita para honrar. Mas eu esperava muito mais de vocês. Enfim, a festa se resumiu a colocarem ele em cima do ombro, pegar um bolo, uma vela, cantar um parabéns. E, enfim, eu fiquei bem chateada com o acontecimento da caixinha que caiu no chão, porque eu esperava que o mínimo era que tivesse sido obedecida a ordem que eu pedi. Tinha um motivo porque eu pedi. Cada rede coloque um envelopinho dentro, né? Então ninguém imaginava que tá aquele negócio solto, aquele negócio feio. E para mim foi horrível, foi uma situação constrangedora, vexatória. Foi a maior vergonha que eu acho que eu já passei na minha vida. Eu queria um buraco para enfiar a minha cabeça, porque tinha 3 mil reais ali, mas quando caiu aquele dinheiro, olhar o rosto das pessoas, eu me sentia assim, como se eu estivesse roubando um banco, como se eu tivesse tirado na Mega Sena, como se eu estivesse ganhando 10 milhões. E vocês sabem mais do que ninguém que eu nunca precisei de 3 mil reais. 3 mil reais, enfim. Mas o que eu queria realmente era uma honra. Eu queria realmente fazer algo diferente. E Deus sabe como a gente se esforça para dar o nosso melhor. A gente nunca foi acostumado a essa realidade que a gente foi exposta. Nunca convivi com diretamente, nunca foi o meu costume. Então, Deus sabe que eu me esforço todos os dias por amor, porque muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas mal educadas, com pessoas sujas, com pessoas inconvenientes, com pessoas que não têm o mínimo de instrução, que não sabem nem como chega junto de você. E eu me sacrifiquei esses anos todos para estar ali junto com tu, porque a gente faz por amor. A gente nunca teve nenhuma intenção de nada, porque se a gente tivesse, a gente não estaria em Maranguapium, com certeza. A gente poderia estar em qualquer outro lugar. Quando eu vi o aniversário do pastor Felipe vai lá. Antes de comentar, eu quero ler aqui Lucas 14, 7-11 da NVI. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. E se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá:
deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E aqui a gente tem uma série aqui, ó, Mateus 20, 27. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo dos demais. Quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. E sentando, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Mateus 20, 26. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser pelo Filho, e o que o Filho quiser revelar. Como eu disse a vocês, não quero falar da pastora Thalita Pereira, quero falar dessa cultura da honra, que na verdade foi trazida aqui no Brasil por John Bevere. Queridos, a Bíblia nos fala sim, né, que a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Mas a Bíblia fala que a gente não deve almejar a honra. Eu não devo fazer algo esperando ser aplaudido. É o primeiro ponto que eu queria trazer da situação. Errar, gente, todos erram, por isso que eu não estou aqui para bater como juiz da pastora Thalita Pereira, porque eu não sou ninguém para isso. Mas algo que nós precisamos acordar, gente, líderes que buscam honra ou pessoas que buscam honra não estão agradando a Deus, e a gente deve fugir disso. Sabe por quê? Existe algo chamado gratidão. Infelizmente, na fala dela, saiu o que estava no coração. Tem que lidar com gente pobre, suja, mal educada. A questão de lidar com gente inconveniente, mal educado, realmente, o ofício de pastor, os que são honestos, os que são sérios, os que são chamados por Deus, né? Eu não estou falando que não é o caso dela, porque hoje em dia, infelizmente, né, a gente vê aí na internet a papagaiada que muitos usam o evangelho para enriquecer. Mas o pastor que é sério, ele é injustiçado, né? O pastor que é sério, ele vai em lugares não confortáveis para visitar, né? Que às vezes ele não vai ganhar nada em troca. O pastor sério às vezes passa por privações. O pastor sério deixa de ter às vezes para dar para a ovelha. Houve uma situação que me chamou muito a atenção há muitos anos atrás. A minha tia acho que ainda está na mesma igreja, e eu soube que o pastor dela estava tendo, acho que um casamento comunitário, era alguma coisa assim, e o pastor dela deixou de comer para honrar as irmãs que fizeram comida, porque parece que a comida estava limitada. E eu lembro que eu me virei para uma pessoa que exercia autoridade e que tinha esse tipo de atitude, falei assim: agora me fala, quem parece mais com Jesus? O pastor que foi lá no púlpito, gente, isso eu vi com os meus olhos, que reclamou que recebeu pouco de oferta, que Deus não ia honrar quem não deu oferta, ou aquele pastor que deixou de comer porque pensou as irmãs passaram o dia aqui. Gente, eu não estou falando que pastor tem que viver uma vida miserável, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O chamado é algo, eu sei que é árduo, duro, né? Tem a questão da família, da dedicação, né? A esposa do pastor precisa estar ali envolvida, muitas vezes é extremamente cobrada, os filhos, enfim. É uma função nobre, falar do amor de Deus, servir o próximo, né? Não são pessoas perfeitas, mas assim, o triste aqui é que isso está sendo jogado na cara, porque não recebeu a honra
que queria honra, gente, o que ela queria? Ela queria um reconhecimento público, ela queria ser louvada, né? Lembrando, gente, eu não estou falando eu estou falando aqui da pastora Thalita, mas não a julgando, gente, porque, olha, eu já cansei de ver essa realidade com os meus olhos. Cansei de ver e a gente vê aí direto. E o pior é que a gente se acostuma. Eu falo porque um dia eu também achei isso normal. Outra coisa triste, tudo começa como? Ela viu o pastor Felipe Valadão sendo honrado e ela quis aquilo para o esposo dela. Gente, cada igreja tem uma realidade. A Lagoinha, Niterói, eu já fui para Niterói. Niterói é uma cidade maravilhosa. Eu sei que a igreja fica, parece que numa região meio nobre. A condição financeira das pessoas ali é uma. Ela mesmo falou lá o nome da cidade que eu esqueci, onde ela estava. São pessoas mais simples, menos providas de estudo, de conhecimento, provavelmente ganham menos. Fizeram o melhor deles. Aquele negócio feio. Gente, outra, se você quer fazer um aniversário para o seu marido, vai você e faça. E se você quer ajuda da igreja, então chama, irmãos, eu estou querendo fazer um aniversário, vocês podem ajudar? Não é? Agora, assim, eu já vi absurdos de discípulos morrendo de medo do líder, organizando festas de casamento, festas de aniversário de graça. Eu não tô falando que tem que cobrar, tá? Pelo amor de Deus. Se isso é voluntário do coração, olha, eu quero te abençoar, é algo. Agora ela fala assim, eu dei uma ordem. Que é isso? A Bíblia diz que a gente deve honrar uns aos outros. E eu devo honrar o meu irmãozinho que é simples, a minha irmãzinha idosa. Eu não quero me gabar de nada, eu nem tenho por que me gabar, porque eu tenho um monte de limitação. Eu tenho 2 faculdades e 2 pós-graduações. Isso não significa nada. Isso não me torna melhor do que ninguém. Eu não tenho direito de diminuir outra pessoa porque não tem estudo. Que é isso? Onde esse mundo vai parar? Agora, o que eu quero falar é o seguinte. Eu não acho que tem que cancelar a pastora Thalita Pereira, enfim. Na verdade, ela veio de uma linha, provavelmente ela foi muito ensinada a isso, de uma linha assim, você tem que obedecer cegamente. O problema é que homens falham. O seu pastor falha. O papel do pastor, o papel do líder é orientar, é ensinar na palavra. E eles falham. A diferença é, quando eles falham, observe isso na igreja que você frequenta, eles pedem perdão? Eles reconhecem os seus erros? Eles tratam da mesma maneira o irmãozinho ali que tem que pagar passagem para ir para a igreja? E o irmão que aparece com Corolla, eles tratam da mesma forma? Se você não vê isso, saia da igreja em paz. Agora, você vê irmãos, às vezes aposentado, às vezes, a aposentadoria é tão baixa, gasta com remédio, dando horrores para pessoas que, para líderes, para pastores. E essas pessoas, ao invés de dividir o que tem, porque a Bíblia fala, né, que as pessoas colocavam as ofertas aos pés dos apóstolos e os apóstolos dividiam com quem tinha necessidade. Eu sei que a igreja, para se manter, precisa manter o prédio, energia, uma série de coisas, e funcionários da igreja precisam sim ser remunerados. Agora, será que Jesus faria isso? Vocês acham que Jesus faria uma coisa dessa? Que Deus abençoe a pastora Thalita. Eu espero que ela consiga entender e se desintoxicar dessa cultura. Eu confesso para vocês assim que eu demorei uns 5 anos para desintoxicar disso. Aliás, até contar um relato para vocês, né?
A igreja que eu estou congregando atualmente, porque às vezes a gente ouve falar tanto de igrejas tóxicas que parece que a gente quer que as pessoas fiquem desigrejadas, e não é isso, gente. A igreja a qual meu esposo e eu estamos, eu confesso para vocês assim que Deus tem nos abençoado tanto ali. Eu tenho passado por momentos difíceis, mas Deus tem derramado tanto amor na vida da gente através dessas pessoas. E nenhuma delas é obrigada a fazer isso. Sabe, nenhuma dessas pessoas tem obrigação de prestar contas da minha vida para outra pessoa. Eu não tenho nada para oferecer. E Deus tem me curado com esse amor de pessoas que não esperam nada de mim. De pessoas que sabem que eu não posso dar nada, mas que tem sido os braços de Jesus me abraçando. E eu quero falar isso para vocês, porque eu quero te encorajar, você que está sem congregar. Não pense que todo lugar é assim. Não pense que existe igreja perfeita, porque a igreja somos eu e você, e nós não somos perfeitos, mas a igreja onde existe um pastor ou um líder autoritário, ganancioso, controlador, a igreja vai ter essa cultura. E aí você só vai servir quando... Você só vai ter amor e cuidado quando é interessante. Quando não, você é deixado de lado. E desfrutar disso tem sido um presente de Deus. Bom, escreve aqui nos comentários o que você acha disso. Que Deus te abençoe. Não vai sair afrontando pastor nenhum, não. Viu? A gente tem que respeitar, inclusive, essas pessoas que agem desse jeito. Mas a gente não pode continuar alimentando isso. Porque nisso, ovelhas de Cristo estão sendo afastadas, machucadas, feridas. E você vê que esses pastores que pregam a teologia da prosperidade, eles prosperam. Eles prosperam. E você vai olhar os membros, estão lá, trabalhando, passa 10, passa 15, passa 20 anos, né? E estão lá esperando a prosperidade, sendo que Jesus não nos prometeu riquezas, né? Deus os abençoe, até o próximo vídeo e valeu! E compartilha esse vídeo com quem você acha aí que está nessa situação.